Aleluia! Nós estamos nesse dia 31 de dezembro, o último dia de 2022. Se encerra-se hoje um ano e daqui a pouquinho inicia-se o outro, 2023. E muitas vezes nós colocamos no nosso coração várias expectativas e aí a partir do momento que termina o ano começa outro ano e a gente quer modificar, a gente quer alterar, a gente quer que seja tudo diferente. Mas a gente quer que todas as coisas no mundo elas sejam diferentes, mas muitas vezes nós não nos colocamos de maneira diferente e nós não buscamos mudar. E hoje nós estamos aqui nesse último dia do ano, a poucos minutos de dar meia-noite. Então, quando se faz, tradicionalmente, a mudança de um ano para o outro, e muitas vezes um pode olhar para o outro e pensar, todo mundo festejando, uns caminhando já na praia, fazendo isso, aquilo, e nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para louvar ao Senhor e para decidir dentro de nós, dentro de nossas vidas, que há uma salvação, que há um caminho, que há esperança, que há felicidade, mas ela está em uma pessoa. Está em Deus, em Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes a gente se esquece disso e a gente busca viver o mundo e as coisas do mundo e não vive as coisas de Deus. E a gente tem um ano como a gente terminou, com dificuldades, com repreensão, sem sucesso, com situações acontecendo o tempo todo, mas a gente se pergunta, por que comigo? Por que eu? E muitas vezes a gente não esquece de fazer uma autorreflexão e ver que a gente está apostando as nossas coisas, as coisas erradas. Nós estamos esquecendo de dar valor àquilo que precisa ser dar valor e deixando outras coisas do mundo dominarem. Então nós estamos aqui para terminar o ano. Uma mensagem muito rápida para cada um de vocês, para que a gente realmente termine esse ano louvando e agradecendo a Deus. E que a gente inicie um novo ano louvando e agradecendo a Deus. Amém. Isso é um ato profético onde que nós estamos demonstrando, cada um de nós, cada um de vocês, o que vocês estão levando para a família de vocês, as bênçãos que vocês estão derramando sobre a vida de vocês e das gerações futuras, dos filhos de vocês, que a gente está levando a palavra do Senhor. Amém. Que a gente está colocando verdadeiramente o Senhor no nosso coração, está direcionando e caminhando a nossa vida, dizendo, em alto e bom som, Deus é que comanda a minha vida. Amém. Deus é que comanda a minha família. Deus é que vai fazer tudo novo de novo na minha casa, no meu relacionamento, no trato com os meus filhos, na minha vida empresarial, nos meus negócios, nas minhas finanças. E ali é onde que nós temos que colocar toda a nossa energia, toda a nossa fé. Tudo aquilo que a gente crê, é nele que a gente deve depositar. Porque é ele, ao nosso lado, que vai caminhar conosco. Amém? Amém. E hoje eu separei uma passagem bíblica que Deus falou comigo e eu quero compartilhar aqui com vocês, que traz alguns pontos muito importantes que a gente quer trazer e levar de mensagem para vocês. E essa passagem está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, do 24 ao 34. A mulher com hemorragia. Quem já ouviu essa história da Bíblia, quem já acompanhou? Era a mulher que já procurou todos os médicos, já tinha feito de tudo, e durante 12 anos ela estava lá sangrando. E se nós, quem se colocar nessa situação e parar para pensar, se a gente corta o dedo com a faca ou enchendo o balão, Fabinho? Aquele pouco de sangue, o quanto isso já nos incomoda, o quanto isso já nos traz de transtorno. E era uma mulher que tinha essa hemorragia e ninguém conseguia salvá-la, ninguém conseguia curá-la. E ela estava vivendo há 12 anos sangrando. Então imagina como não estava a força dela, como não estava o físico dela, passando por essa situação, e como não estava o emocional dela, o psíquico dela, que ela não conseguia resolver, não conseguia sair daquela situação. E essa é a palavra que nós queremos trazer nessa noite, uma palavra de motivação nessa noite de virada, que é apenas não uma virada de um ano para o outro, uma virada de ciclo, mas uma virada no nosso coração, para que a gente definitivamente coloque o Senhor nosso Deus à frente de tudo aquilo que nós vamos fazer. E Ele vai fazer acontecer em cada ponto da nossa vida. Amém. Eu vou ler para vocês aqui Marcos 5, 24 e 34.
e Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Essa é a passagem que eu quero trazer para cada um de vocês. A mulher, ela estava lá há 12 anos, sangrando, com dificuldades, visitando todos os médicos, buscando todas as saídas, gastando e colocando tudo aquilo que ela tinha e não tinha para salvar a vida dela naquela situação. E aí, ela naquele momento, naquela multidão toda que ela apertava, ela estava lá espremida, era muita gente, aonde que Jesus caminhava. E aqui, ao longo dessas passagens bíblicas de Marcos, tem várias situações das curas, dos milagres que Deus estava fazendo. Então, a cada passo que ele dava, a cada nova situação, aumentava e aumentava as pessoas que caminhavam com Jesus. E era uma multidão que estava ao redor dele, atrás dele, e lá estava essa mulher. Ela estava lá espremida e tentando passar no meio das pessoas com toda a dificuldade. E assim é muitas vezes na nossa vida. Quem é que está nos espremendo? O que está nos esmagando, não deixando a gente crescer, não deixando a gente evoluir, não deixando a gente caminhar para frente? E muitas vezes naquela situação a gente faz o quê? A gente está lá apertado, a gente está numa dificuldade, a gente está numa pressão, a gente quer recuar, a gente quer desistir, a gente vai fazer o quê? Ela, 12 anos sangrando, quase sem força, o que ela fez? Ela continuou, ela caminhou para frente, ela foi em direção ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Tudo aquilo que está te impressionando, aquilo que está te machucando, aquilo que está te fazendo ficar na opressão, largue disso, caminhe para frente, caminhe em direção ao Senhor, e Ele vai te dar toda a estratégia, toda a capacidade, tudo aquilo que tu precisa para vencer as dificuldades da vida, que são naturais. Muitas vezes a gente acha que as dificuldades, porque só comigo que acontece, meu Deus, só eu com as dificuldades. Não. Deus disse: vocês vão passar por aflições, mas eu venci, nós também vamos vencer. Mas muitas vezes naquela situação a gente prefere atrasar, a gente prefere reclamar, a gente prefere não fazer, a gente prefere se vitimizar, dizer que o problema somos nós, mas não. E eu estou aqui nesta noite para dizer para cada um de vocês: caminhe para frente. Amém. Vença os desafios. Por mais que os caminhos são estreitos, por mais que os caminhos são apertados, por mais que dificuldade você tenha na vida, a vitória está ali na frente te esperando. Amém. Você Aleluia. vai chegar lá e você vai vencer. Mas você vai precisar passar pelo caminho. Você vai precisar ir em frente. E é isso que você tem que fazer na sua casa. É isso que você tem que fazer no seu relacionamento, no seu casamento, com seus filhos. Às vezes há uma situação na sua vida que está dificuldades. Talvez é você que está sendo chamado para levar à frente. O teu casamento não está no melhor momento. Não espere a pessoa que está ao teu lado tomar iniciativa. Tome a iniciativa. Talvez Deus está esperando você fazer isso. Seja na educação dos seus filhos, seja naquilo que for na sua atividade profissional, na sua área financeira. As minhas contas não fecham, não dão certo, mas eu não mudo nada. Eu continuo na mesma situação, só deixo os dias passarem e não evoluo. Busque isso, como essa mulher fez.
Ela foi, ela seguiu adiante, ela estava apertada no meio da multidão, mas ela continuou, ela enfrentou e ela foi adiante. Então eu digo para você, vá adiante, em frente. Aquela mulher, quando ela caminhou, e aí é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, ela estava quase se arrastando. Imagina, 12 anos sangrando, ela não conseguia mais caminhar. Ela estava se arrastando, ela estava se jogando para que ela pudesse chegar até Jesus, porque ela tinha um objetivo, ela tinha uma fé dentro dela muito grande, que aquilo ia fazer ela viver de novo, que era o que ela precisava, porque ela sabia da maneira que ela estava, o tempo que ela estava, daqui a pouco ela não estaria mais lá. Ela precisava de um milagre. E ela se arrastando, ela foi e ela avançou. E o que essa mulher fez? Em 3 pontos que ela avançou quando ela estava se arrastando. Primeiro, ela ouviu. Ou seja, ela estava lá com aquela doença hemorrágica e ela ouviu: Jesus estará passando para cá. Ela ouviu e disse: eu vou lá. Muitas vezes Deus fala conosco, Deus nos dá missão, Deus pede para a gente mudar, para a gente fazer diferente, e a gente não ouve Deus, e a gente precisa ouvir. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. A gente muitas vezes precisa mais ouvir do que falar. Então quando Deus fala com você, quando Deus te dá um sinal, siga em frente e não ignore aquilo que Deus falou para você. Amém. Porque muitas vezes Deus fala conosco, só que Ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, mas Ele fala aquilo que é bom para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós somos seres humanos, muitas vezes nós somos falhos, nós erramos e Ele quer nos corrigir. E a gente diz: não é isso, estou indo bem aqui, estou faturando, estou ganhando, não é isso. E daqui a pouco ali na frente tu cai, tu quebra. E aí tu pensa: mas por que eu estava indo tão bem? E aí talvez se tu buscar na memória, aquele momento que Deus falou para eu fazer diferente, para eu ir para um caminho diferente, mas eu não quis ouvir. Não, tá bom aqui. Então não ignore quando Deus fala com você algo tão precioso. E essa mulher, ela ouviu e ela foi. Além de ela ouvir, ela falou. Ou seja, em todo aquele momento, em toda a angústia, em toda aquela dor que ela estava sentindo, ela foi se arrastando na direção do Senhor, mas ela foi falando, dizendo: a fé vai me curar, Jesus vai me curar. E é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa ouvir e a gente precisa falar. Seja o que você for fazer na tua vida, desde o acordar até o dormir, fale com o Senhor. Acordou? Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia. Sentou na mesa com a família: obrigado, Senhor, por eu poder tomar um café junto à minha família. Está direcionando, indo ao trabalho: Senhor, obrigado por eu ter um trabalho, por eu ter aonde ir. Senhor, e tudo que tu for fazer, fale com o Senhor. Entregue para Ele. E eu busco fazer isso todos os dias em tudo que eu vou fazer. Eu vou para uma reunião, eu vou dizendo: Senhor, me capacite, me direcione. Quando eu subir as escadas aqui, trazendo a minha Bíblia, eu disse: Senhor, me ajude a passar a mensagem tua, não a minha. A tua me use como teu instrumento, Senhor. E é assim que nós precisamos fazer em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Nós precisamos ser dependentes 100% do Senhor. Porque o fardo fica mais leve. Porque a gente vai poder dizer: Senhor, eu entreguei minha vida para Ti. Totalmente. 100%. Me ajude. É contigo, Senhor. E não tenha medo de jogar essa responsabilidade para o Senhor. Porque se tu estiver fazendo a tua parte, Ele vai fazer a dele e vai dar tudo certo. Amém. Mas a gente precisa entregar. Agora a gente só quer entregar para Deus quando as coisas estão ruins. Ou a gente só quer entregar para Deus naqueles momentos de aflição. Mas faça tudo, agradeça. Saiu de casa, chegou no trabalho: obrigado, Deus, porque eu pude chegar com segurança aqui. E assim a gente tem que fazer. E essa mulher fez isso. E por fim ela fez o que? Ela agiu. Ela foi lá, ela se arrastou, ela foi em frente, ela caminhou para chegar até Jesus. E assim a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir o Espírito Santo falando com a gente tem que agradecer e falar, reverberar, colocar para fora tudo que Deus tem feito na nossa vida, mas nós precisamos agir. Nós não podemos ficar lá parados achando que está tudo bom e pronto. Pedir para Deus e Deus acabou. Não, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa ação, como ela também fez. Ela foi lá, ela se arrastou para chegar até Jesus. E você tem se arrastado para chegar até o teu objetivo?
para fazer diferente na tua empresa, porque a gente precisa fazer isso. E a gente tem que fazer isso na nossa empresa, no nosso relacionamento, no cuidado com os nossos filhos, porque é difícil. Vai ter um dia que a gente vai estar cansado, vai ter um dia que a gente vai estar desanimado, vai ter um dia que a gente não vai estar com vontade. E se não for Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos desistir, nós vamos vacilar, nós vamos falar uma palavra errada para a nossa esposa, para o nosso marido, nós vamos acabar brigando com os nossos filhos de maneira desnecessária. Por quê? Porque a gente acaba se afastando de Deus e se junta às coisas do mundo. Porque daí a gente chega naquele local onde muitas vezes tem pessoas que não vão na igreja, que não acompanham a palavra de Deus, e que vão lá te dizer, não, brigar com a mulher, é isso mesmo. Hoje à noite eu conheço um boteco bom ali pra gente ir tomar um gorozinho, que vai estar tudo legal, tem umas meninas bonitas lá. É isso que o Satanás quer fazer na tua vida. E aí tu vai permitir que isso aconteça. Por quê? Porque tu estás afastado do caminho de Deus. E ali é onde que a gente tem que trilhar, aonde que a gente tem que vencer. E cada um de vocês, Deus tem uma palavra de vitória para cada um de vocês. Mas vocês precisam agarrar essa palavra de vitória e fazer acontecer na vida de vocês. Precisam ouvir o Espírito Santo, precisam falar com Deus e precisam agir. Essa mulher, ela fez isso. E o terceiro ponto é a hora da virada. Jesus, quando ele estava lá, e aquela mulher se arrastando no meio da multidão, ela não fez nada a não ser pegar nas vestes do Senhor. Ela simplesmente tocou. E o Senhor saiu, falou. Ele sentiu que poder saiu dele. Na hora ele sentiu, tocou nas vestes, estava resolvido. Tamanha a fé daquela pessoa naquele ato e naquele momento. E aí Jesus virou-se, ou seja, tudo estava virado contra ela, ou seja, Jesus caminhando, as pessoas tudo caminhando numa direção, ou seja, tudo contrário, e no caminho ela lá se arrastando. Naquele momento, o mundo, todo mundo se virou para ela. Alguém me tocou. E aí todo mundo ficou abismado. E aí ele disse, alguém me tocou. E aquela mulher, então, como diz aqui a passagem, ela estava trêmula e ela falou. Quando Deus disse, quem tocou as minhas roupas? Aí os discípulos lhe disseram, não, é a multidão que te pressiona, tem muita gente aqui. E ele novamente disse, quem me tocou? Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, ela foi lá diante do Senhor, prostou-se e contou-lhe toda a verdade. Ou seja, você está buscando tocar no Senhor? Você está buscando pegar nas vestes dele verdadeiramente? Para tudo aquilo que está contrário na sua vida, tudo aquilo que está em outra direção, virar a teu favor? Está virado. Você quer que Jesus olhe para você de frente e vire a vida dele perante a sua? Mas isso não vai acontecer se você não vai ter um ato para que isso aconteça. E aquela mulher fez isso. Ela foi lá, ela tocou nas vestes de Jesus e no momento automaticamente saiu o poder e ela estava curada. Ela estava plena depois de 12 anos buscando a salvação da doença dela, buscando médicos, buscando tudo. Num toque, num ato, num segundo, num momento, ela curou-se. Então busque Jesus, busque essa mudança, para que você possa tocar verdadeiramente em Jesus e olhar para você e dizer, vamos caminhar juntos, não precisa me dizer mais nada, todos os teus problemas estão resolvidos. E é assim que acontece com o Senhor. A partir do momento quando a gente toca nele verdadeiramente, quando a gente entrega o nosso coração de maneira verdadeira, não precisa fazer mais nada. Parece como um sopro. Tudo começa a resolver. Tudo começa a se alinhar, tudo começa a andar bem, tudo começa a acontecer na nossa vida. Aquilo que a gente não vendeu o ano inteiro começa a vender nos dias, tudo aquilo que a gente brigava no nosso relacionamento, no nosso casamento, começa só a ter momentos de alegria. Toda a dificuldade que a gente tem com os nossos filhos, começa os nossos filhos de um dia para o outro a obedecer, a fazer tudo que a gente espera que ele faça. Porque é o poder de Deus agindo na nossa vida. E Deus está presente nesse momento para querer agir na vida de cada um de vocês. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa verdadeiramente tocar as nossas mãos no Senhor, na palavra dele, e dizer, Senhor, eu quero caminhar contigo.
Tu sabe as minhas feridas, Tu sabe as minhas dores, Tu sabe as minhas angústias, Tu sabe as minhas dificuldades. Senhor, eu só quero poder Te tocar e que Tu possa me ajudar, me fortalecer e caminhar comigo para que eu possa resolver os meus problemas. E Ele vai fazer. Vai fazendo a tua parte. Vai caminhando a tua vida, a palavra do Senhor. A gente está aqui hoje, dia 31 de dezembro, a poucos minutos da virada, mas não deixa apenas virar um ano. Vire a tua conduta como vida. Vire a tua vida em direção ao Senhor. Se coloque prostrado para Ele, e Ele vai estar contigo. Às vezes a gente busca complicar aquilo que é fácil, aquilo que a gente consegue. A gente não precisa inventar nada, está tudo aqui escrito. Deus disse, olha, está aqui o que a gente precisa agir com pessoas, está aqui os 10 mandamentos, está aqui os exemplos, está aqui as dificuldades. Deus deixou tudo instruído. Cada livro da Bíblia tem a sua mensagem, aquilo que quer trazer para nós, para tudo que a gente tem problema, tudo aquilo que surgir na nossa vida de dificuldade, a Bíblia tem a resposta. Não tem nada que você vai ficar sem a resposta. Está tudo ali. Mas a gente prefere ignorar. A gente prefere dizer, não, mas... E aí a gente vai nessa loucura do mundo, e aí o mundo vai caminhando, vai indo, e quando a gente vê, o dia passou, a semana passou, o mês, o ano, e a gente está apenas vivendo em estado vegetativo. Ou seja, mais um ano, mais uma vez, mais tudo de novo. E a gente se contenta com isso. Por quê? Porque todo mundo fala, mais um ano acabou, mais um ano... Não! O teu ano pode ser diferente, a tua vida pode ser diferente, ela pode ser mudada. Basta você querer. Amém. Basta você se entregar para Jesus e se colocar diante dele e pedir ajuda dele. E essa palavra que eu quero deixar hoje para vocês, como essa mulher hemorrágica, ela foi lá, ela não desistiu, ela acreditou, ela ouviu falar e foi em direção ao Senhor. Sai nessa noite aqui indo em direção ao Senhor. Saia daqui indo buscando a palavra dele. Saia daqui criando dentro da sua vida a rotina de estar presente com Deus. Amém. Fazendo devocionais todo dia, conversando com o Senhor, indo aos cultos, estando na presença do Senhor. Mas eu não tenho tempo. Tem sim, todo mundo arranja tempo. Arranja tempo para tudo, não vai arranjar tempo para o Senhor? Para aquele que é o que vai resolver todos os problemas da tua vida. É isso que nós precisamos fazer. Nós nos colocamos como ministros do Evangelho porque Deus nos chamou. E nós estamos aqui para dizer para cada um de vocês, cada um na sua caminhada, cada um na sua dor, cada um na sua dificuldade, há solução para tudo no Senhor. No mundo pode ter uma solução momentânea. Pode ter uma resolução, talvez um dia, uma semana, um mês. Mas a solução de Deus é eterna. Amém. Eterna na felicidade, na alegria, na conquista, na vitória, na abundância. Tudo vai se resolver. Mas a gente tem que se entregar. A gente tem que verdadeiramente colocar isso. E isso precisa bater forte no nosso coração. Quando eu falo essa palavra e vocês ouvem, não pode apenas entrar dentro de vocês. Será? Não, vibre, comemore, porque há salvação para o mundo. Há resolução para os problemas. Tudo pode ser feito novo de novo. Só depende de cada um de vocês, de cada um de nós, para que a gente possa fazer tudo novo de novo. E eu me pergunto, como tem sido teus dias? Você tem colocado a sua direção para Jesus? Ou no momento de dificuldade você tem falado as coisas do mundo? Então que 2023 seja um novo ano de novas atitudes todos os dias da nossa parte. Que a gente possa verdadeiramente caminhar com Jesus, entregar as nossas dificuldades, os nossos problemas na mão dele. Mas eu já tenho feito isso e não tenho resolvido. Tenho certeza que muita coisa tem avançado. Mas talvez você vai ver também que muito nesse caminhar teve vezes que você fraquejou, que você duvidou, que você disse, não, Deus não vai fazer. Deus está demorando. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. Mas há o tempo de Deus. Há muitas vezes Deus está nos reconstruindo por dentro para que a gente esteja preparado para a grande vitória que Ele quer dar na nossa vida. E é isso que a gente precisa fazer. Então busque ao Senhor verdadeiramente nesse novo ano. Se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Faça a obra do Senhor, que é ir e pregar o Evangelho.
É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos levar diante da palavra do Senhor. Que a gente caminhe para frente, que a gente entregue ao Senhor tudo isso de todo o nosso coração. Fazer o ID dentro da nossa casa, fazer o ID no nosso relacionamento, fazer o ID com nossos filhos, fazer o ID no ambiente do nosso trabalho, em cada momento, ID pregar o Evangelho. E é isso que a nossa igreja Despertei na Fé vai caminhar em 2023, na conversão, na verdadeira conversão, de nós nos direcionarmos verdadeiramente para o Senhor, trazendo mais pessoas para ouvir a palavra do Senhor e caminhar nessa direção. E é isso que eu quero para cada um de vocês, que a pastora Mariana quer para cada um de vocês. Nós temos um carinho enorme por cada um e a gente tem orado, se entregado de joelhos para a vida de cada um de vocês. Porque vocês moram no nosso coração e a gente aprendeu a amar vocês em Cristo Jesus e caminhar com vocês. E a gente sente as dores de vocês, a gente sente as dificuldades de vocês e a gente se alegra quando a gente chega na frente de vocês e nós vemos um sorriso, uma palavra dizendo: olha, minha vida tem avançado, minha vida tem crescido. E é isso que a gente quer na vida de cada um de vocês. A gente quer ver vocês prosperarem, a gente não quer ver vocês felizes, mas a gente quer ver essa vitória trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Entregue para Ele na vida de vocês, porque eu sei que se Ele está entregando, vai acontecer verdadeiramente sempre. Porque quando vem do mundo, pode ser agradável por um tempo, não é para a vida toda. E quando acabar, a dor vai ser muito grande. E é isso que a gente precisa. Amém? Vocês creem? Todos creem em Jesus Cristo, que nós podemos ter essa motivação. Glória a Deus. Eu peço, falta 10 minutinhos para que a gente passe essa virada e a gente decida verdadeiramente fazer isso. Eu peço que coloque o louvor, que a gente possa ir nesses louvores se colocando de pé, conversando com o Senhor, para que a gente chegue à meia-noite, nessa virada, que não seja apenas a virada de ano, mas que seja a virada da nossa vida em Cristo Jesus. E que a gente vá conversando com Deus, que você fique livre para cantar os louvores, para que você possa nesse momento, se quiser orar por uma pessoa da sua família, se quiser entregar algo para alguém da sua família, fique à vontade. São esses 10 minutos que você vai ter de conversa com o Senhor, com muito louvor, com muita adoração, para que a gente verdadeiramente não se preocupe com as pessoas que estão aqui, quem está do lado, mas que você se preocupe com você. Se preocupe com o seu coração, se preocupe com a sua família, que você verdadeiramente se entregue, para que a gente possa, logo à meia-noite, fazer a contagem regressiva e dizer: Jesus, minha vida está em suas mãos. Amém? É assim que a gente quer fazer essa virada na presença de vocês, mas principalmente na presença do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o condutor das nossas vidas. E não se envergonhe. Esse é o momento que você tem junto com Ele. O que acontece nessa vida não. Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador de tudo. Tudo que é plantado é colhido. Ele é o Rei. Amém, Senhor Jesus. Tem vezes que a colheita não dá frutos como